capítulo 2, versículo 1. Presta atenção. Segura essa palavra. Capítulo 2 de Daniel, versículo 1. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos que o deixaram perturbado e sem poder dormir. Essa versão é a Nova Almeida atualizada, NAA. A versão NVT desse mesmo texto, ela diz assim: certa noite, no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos tão perturbadores que não conseguiu mais dormir. Essa é a versão NVT. Se tem, tem. Vamos ler, depois a gente vai voltar para a NAA, porque eu preciso que você veja isso. Podemos fazer essa leitura todo mundo junto? 1, 2, 3. Certa noite, no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos tão perturbadores que não conseguiu mais dormir. Senhor, esta é a tua palavra, esta é a tua igreja, a tua noiva, e nós somos teus instrumentos. Então, Pai, compartilha, reparta esse pão, um pão fresco. Reparta, Deus, com graça, com autoridade, Deus. De tal maneira que, ó Deus, que vai mudar, ó Deus, vai mudar coisas. Coisas serão mudadas, para que o teu nome, somente o teu nome, Pai, seja exaltado neste lugar. Senhor, a ti seja a glória, a honra e o louvor por todo sempre. E dizemos todos amém, amém e amém. Tome o seu lugar, a Bíblia aberta nesse texto. Não feche a tua Bíblia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Ainda está chegando pessoas para o culto. E há poucos minutos atrás caiu assim um dilúvio, uma tromba d'água. Mas agora já até parou. E glória a Deus, quem chegou agora não se molhou muito. Deus abençoe você. Mas chega cedo no próximo domingo. O capítulo 2 de Daniel, capítulo 2, da profecia tremenda. A profecia de Daniel é algo tão elevado, que até hoje, todos os estudiosos se debatem para entender a profundidade dessa revelação. É algo muito profundo, e se você ouvir alguém que falar que é doutor em Daniel, bote uma vírgula, bote duas, bote 3, bote mais algumas, porque é algo muito profundo, a mensagem de Daniel. Entender isso aí é algo assim, eu diria que muito, muito profundo mesmo. Porém, Daniel tem coisas que são pérolas que Deus nos presenteia. E eu quero nessa noite tomar esse versículo, e a partir dele, vamos construir aqui uma ponte que vai trazer paz ao nosso coração. Nós acabamos de cantar que o choro pode durar o quê? Uma noite. Aqui está o texto que diz para mim e para você que numa noite, certa noite, numa noite qualquer da semana, numa noite qualquer do mês, numa noite, e o profeta ele vai colocar essa noite no segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Então, era o segundo ano do seu reinado, e numa noite qualquer desse ano, preste muita atenção, esse rei teve um sonho de noite, e o sonho que ele teve, foi algo tão pesado, e tão intenso, que o narrador diz assim, que o sonho que ele teve, foi tão perturbador, que ele não conseguiu mais dormir. Aquele sonho, foi um sonho tão aterrador, que ele não conseguiu mais dormir. Acabou, não mais dormir nesse dia, nesta noite, a partir daí, ele não conseguiu mais dormir, a partir daí.
Aquele sono foi como uma explosão nuclear, radioativa, de muitos megatons, bum! E tirou a tranquilidade dele. Deixou ele em pânico. Alguma coisa te lembra que também te deixou em pânico? Essa notícia aí está deixando muita gente em pânico. Está deixando muita gente em pânico. E tem gente que está sem dormir mesmo, literalmente. O problema é que quem teve o sonho? Nabucodonosor. E o sonho que Nabucodonosor teve, e o sonho foi para ele, no CPF dele, na digital dele, no endereço dele, foi ele que teve o sonho. Mas o sonho que ele teve trouxe perturbação, não apenas para ele na cama, no palácio. O sonho que ele teve perturbou o país inteiro. O sonho que Nabucodonosor teve infelicitou a nação inteira. Por isso que eu disse que o capítulo 2 é um capítulo muito, muito, muito forte no que Deus tem para nós. Porque se nós tivéssemos aqui um ponto final nesse texto e terminasse por aí, de quem é o problema? Nabucodonosor. Quem teve o sonho? Nabucodonosor. E quem tem que tratar esse negócio? Nabucodonosor. O problema é que o sonho que Nabucodonosor teve, ele arruinou um país inteiro, ele infelicitou uma nação inteira, ele trouxe pânico, pavor no país inteiro. O país inteiro foi envolvido por essa tsunami que ele teve, e que ninguém tinha nada a ver com isso. Ninguém tinha nada a ver com o sonho de Nabucodonosor. Era um sonho que Deus estava conversando e tratando com ele. Mas ele decidiu envolver o país inteiro. Presta atenção. Versículo 2. Olha só. Ele perdeu o sono, ficou perturbado, não consegue mais dormir. Ele está enlouquecendo. Chamou seus magos, seus encantadores, seus feiticeiros e astrólogos e exigiu que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Ele não pediu a interpretação do sonho. Ele exigiu que todos os magos, feiticeiros, todo mundo dissesse o que ele havia sonhado. Ele não pediu que interpretassem o sonho, pediu que contassem o que ele tinha sonhado. Versículo 3. Ele disse: tive um sonho que muito me perturbou e preciso saber o que significa. Ok, eu tive um sonho, eu estou perturbado e eu tenho que saber o que significa isso. Versículo 4. Então os astrólogos responderam ao rei em aramaico: que o rei viva para sempre. Rei, claro, óbvio, isso mesmo. A feitiçaria toda aqui está certa. Não estou enganado, não. Conte-nos o sonho. Nos conte o sonho, que a gente vai dar a interpretação. Mas, rei, conte para nós o que você sonhou. Versículo 5. O rei, porém, disse aos astrólogos: estou falando sério. Se não me disserem qual foi o sonho e o que ele significa, vocês serão despedaçados e suas casas transformadas em montes de escombros. O rei está dizendo: se vocês não contarem para mim o que eu sonhei e depois não interpretar o que eu sonhei, eu vou matar vocês e vou matar toda a família de cada um de vocês. O nome disso é uma crise nacional. O nome disso é uma crise tremenda. O nome disso é uma coisa séria. É uma coisa muito séria. Versículo 6. Mas, se me disserem qual foi o sonho e o que ele significa, lhes darei presentes,
muitas recompensas e honras, portanto, digam-me qual foi o sonho, o que ele significa. Me contem o que eu sonhei. Mas nem ele sabe. Ele só está perturbado, perdeu o sono, a mente dele está explodindo. Versículo 7. Eles disseram novamente: ó rei, conte-nos o sonho, e então lhe diremos o que ele significa. Seguindo o versículo 8, o rei respondeu: sei o que vocês estão fazendo, estão tentando ganhar tempo, pois sabem que falo sério quando digo: se não me contarem qual foi o sonho, estão condenados. Por isso, conspiraram para me dizer mentiras, na esperança de que mudarei de ideia. Digam-me, porém, qual foi o sonho, e então saberei o que podem explicar o que ele significa. Os astrólogos responderam ao rei: não há ninguém em toda a terra capaz de dizer ao rei qual foi o seu sonho. E nenhum rei, por maior e mais poderoso que fosse, pediu algo assim a um mago, a um encantador ou a um astrólogo. É impossível cumprir a exigência do rei. Ninguém, exceto os deuses, pode dizer qual foi o seu sonho. E os deuses não vivem entre os mortais. O rei ficou furioso e ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem executados. O rei teve um sonho, ele não lembra do sonho, e ele quer que os astrólogos, magos, feiticeiros, contem para ele o que ele sonhou, e interprete o sonho. Irmãos, é algo muito complicado isso. O rei está enfurecido, ensandecido, endemoniado, ele está possesso. Aí ele lança isso aí: o rei ficou furioso e ordenou que todos os sábios fossem o quê? Mortos. Versículo 13. Agora, olha, eu quero que você pode ler comigo agora, vamos todos juntos? Diga assim: quando Arioque, comandante da guarda do rei, veio matá-los, Daniel se dirigiu a ele com sabedoria e prudência. Versículo 15. Perguntou-lhe: por que o rei publicou um decreto tão severo? E Arioque lhe contou o que havia acontecido. 16. Daniel foi ver o rei de imediato e pediu mais tempo para comunicar o significado do sonho. Em seguida, Daniel voltou para casa e contou aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias o que havia acontecido. Pediu que suplicassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia deles e lhes revelasse o segredo, para que não fossem mortos com os outros sábios. Grife essa expressão: para que não fossem mortos com os outros sábios da Babilônia. Daniel reúne seus amigos cristãos, crentes, servos de Deus, e vamos orar para que nós não venhamos a morrer como essa turma aí. Porque essa turma, se não acontecer nada, vai morrer todo mundo. Ele reúne para buscar a Deus, para que não fossem mortos. Versículo agora 19, observe isso, 19. Naquela noite, o segredo foi revelado a Daniel numa visão. Então Daniel louvou o Deus dos céus. Versículo 21, louvado seja o nome de Deus para todo sempre, pois a ele pertencem a sabedoria e o poder. Agora coloca na NAA. Eu quero na NAA lá. O versículo 20 agora. O próximo versículo. Coloque na NAA. Coloque o versículo de número 22. 21 na NAA. Nova Almeida atualizada, porque é um ganchinho que eu quero trabalhar com ele. NAA. Está na tela. Você pode ler comigo? Vamos, 1, 2, 3. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos. Grife essa primeira expressão, a parte A desse primeiro período aí. É ele quem muda o tempo e as estações. Essa primeira máxima, coloque ela em cor, qualquer cor que tenha aí mais próximo. Eu falei dias atrás aqui sobre o valor de comprar a palavra. Quinta-feira preguei em Santa Catarina, Florianópolis,
E no final do culto, uma irmã correu para dizer: pastor, Deus falou comigo, e essa palavra foi para mim hoje. E eu disse: louvado seja o Senhor. Eu não tenho dúvida que Deus quer falar com alguém hoje aqui. Eu não tenho dúvida. Daniel diz a seguinte coisa: depois daquele impasse, depois de ter praticamente a sentença de morte já assinada contra ele, morreria todos os astrólogos, todos os magos, todos os feiticeiros, todos os sábios, inclusive Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Todo mundo ia morrer. Iam morrer todos, porque o rei tem um sonho que ele não lembra, ele precisa da interpretação, mas ele nem lembra o que ele sonhou. E a ordem foi: mata todos eles, todos mortos. E quando Arioque vai em busca de Daniel, para matar Daniel também, Daniel: opa, não mata não, me dá um tempo, deixa eu falar com o rei. Rei, me dá um tempo. Me dá um tempo, eu vou buscar a Deus, eu vou orar, eu vou falar com Deus, eu vou clamar aos céus, e Deus tem resposta. Deus tem resposta. Diga assim: Deus tem resposta para as crises. Diga assim: Deus tem resposta para as crises. Deus tem resposta para as crises. A sentença está assinada: mata todo mundo, mata todo mundo. Mas Deus, quando é provocado pelas orações, e sabe, irmãos, eu penso que essa pandemia veio para sacudir a igreja para voltar para a oração. Nós temos um cenáculo, e nós perdemos o hábito de chegar um pouco mais cedo para orar um pouco. A gente perdeu esse hábito. Perdemos, eu não sei onde ficou perdido em algum canto da nossa história. Nós perdemos o hábito de orar. Eu fico aqui na porta recebendo as pessoas chegam elegantérrimas. Cada uma pessoa mais elegante, mais bonita que a outra. Para a oração não precisa nada disso. É uma calça jeans e uma camiseta. Vem com um tênisinho, aquele tênis que está já cansado de guerra. Porque é só para orar, é só para falar com Deus. Daniel diz, e o que Daniel diz, Deus mandou dizer nesta noite à igreja. Diga assim: é Ele. Diga: é Ele quem muda o tempo e as estações. Você crê nisso? Você quer que Deus muda o tempo e as estações? De verdade. Diga assim: eu creio que Deus muda o tempo e as estações. Deus muda o tempo e as estações. Deixe-me te contar um pouquinho dessa história para você. Daniel, Misael, Ananias e Azarias foram levados cativos como prisioneiros para a Babilônia. Leia o capítulo 1, que eu não li hoje. Israel foi invadido, Babilônia saqueou tudo. E diz assim o rei: peguem os garotos mais bonitos, os mais fortes, os mais inteligentes, e coloquem no palácio com a dieta real, porque eu vou mexer com a vida deles. Uma ideologia de comportamento. Mudaram o nome deles, mudou o nome de cada um deles. Isso está aqui no capítulo 1 de Daniel. Deixa eu ler para você isso aqui. Capítulo 1, coloque na tela por favor, versículo de número 5. Coloque na tela isso, Daniel 1 e 5. Olha o que esse endemoniado fez. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir o rei. O rei queria mexer com a cabecinha deles, com os neurônios dele. O rei queria manipulá-los. Isso que o rei queria fazer. Eram garotos judeus, hebreus, e o rei queria transformá-los em babilônicos. Versículo 6, olha isso. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, descendentes do Messias,
O diabo queria mudar a cabeça deles. É exatamente o que estão tentando fazer hoje nas escolas. Fazendo um garoto virar garota. Fazendo uma garota virar garoto. É exatamente tentando fazê-los ficar vermelhos. O diabo trabalhando na mente dessas crianças, desses adolescentes. Versículo 7, escute isso. O chefe dos oficiais lhes deu novos nomes babilônicos. Por quê, pastor? Porque Daniel diz que Deus é meu juiz. E o diabo queria mudar isso. Acabar com Deus, tirar Deus. O Estado é laico, não é isso que eles dizem? O Estado é laico. Pastor, laicidade, demônio derrotado. Mudou o nome deles. Mudou, Daniel passou a ser chamado Beltesazar, um deus da Babilônia. Em vez de Deus é meu juiz, eu agora vou enaltecer esse Deus dessa incredulidade. Daniel, Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque, Azarias, Abdinego. Sabe, irmãos, é um sistema, é um mecanismo. É um sistema, é um mecanismo. E tem gente que não enxerga isso. Há um sistema em andamento. Há um sistema. Isso não mudou, não é novidade. O diabo é o pai da mentira. Pai da mentira. E tudo que ele faz é mentira. Tudo. Mudou o nome deles. Versículo 8, escute isso. Daniel, porém, decidiu não se contaminar. Sabe, Deus tem pacto, aliança com quem tem decisão. Daniel decidiu não se contaminar. Todo o sistema está montado. Todo o sistema está montado. Mas Deus está no trono. Deus está no trono. E Deus vai rir de cada um deles. Diga assim: Deus está no trono. O processo está em andamento. E Daniel decide não se contaminar com a comida e com o vinho que o rei lhes tinha dado. Por que, irmãos? Sacrificado a demônios, a potestades, a entidades. Já percebeu como as musiquinhas invocam demônios? Já percebeu como as canções invocam demônios, entidades? Ou não percebeu isso não? Já viu aqueles filmezinhos em que tem feitiçaria, em que tem reencarnação? Tem tudo que não presta. Entrando goela abaixo de nossas crianças? Ou não percebeu isso ainda? Relações homoafetivas e tantas outras coisas que vão entrando sorrateiramente. A Bíblia diz que quando isso está em andamento, Deus dá um sonho a Nabucodonosor. Daniel não é mais Daniel, é Beltesazar. O outro é Sadraque, é Mesaque, é Abdinego. Estão ali. Eu fico pensando na cabecinha daqueles 4 rapazes crentes. Tipo, agora está tudo dominado, não tem mais jeito. Estamos longe do nosso país, estamos encarcerados aqui. E esse império está mudando a nossa identidade. A nossa identidade está sendo alterada. O judeu, ele come a comida kasher, uma comida separada, que Deus estabeleceu para nós em Levítico, em Número, em Deuteronômio, em todo o Pentateuco. Mas agora vocês vão comer outra coisa. Eu vou enfiar a goela abaixo de vocês outra coisa. Daniel decide e diz: o meu impostor, meu verdugo, eu quero 10 dias, verdume e água e verdume e verdura, comida de doente, dieta alimentar de quem saiu de uma cirurgia. Eu quero isso. E me dá 10 dias, e depois tu nos testa. E aquele homem, porque Deus tocou, aceitou isso. E durante 10 dias foi verduras, legumes e água. Essa foi a dieta deles. Aí a gente chega no capítulo 2. Capítulo 2 diz que Deus agora entra em cena. E sabe onde Deus entra em cena? Lá na cama real, lá no palácio, lá no aposento de Nabucodonosor. E ele tem um sonho
Mais à frente você vai ver que foi uma estátua, mas ele enlouquece com aquele sonho. Ele não consegue dormir, ele surtou com aquele sonho. E ele diz assim: todos os astrólogos, feiticeiros, vem aqui, diz para mim o que eu sonhei e interpreta o sonho. Mas como, irmãos? Ninguém sabia, ninguém tinha aquele poder. Ah, é? Estão brincando comigo? Todo mundo vai ser morto. Aí ele assina uma sentença de morte para todo mundo. Todo mundo vai morrer. Eu louvo a Deus, irmãos, quando tem ainda pessoas que creem que há um Deus no céu, que não perdeu o controle de nada. Sabe, eu quero que coloque na tela a NAA, não a NVT, capítulo 2, versículo 21, coloque na tela, porque eu queria fazer um pedido a você. Se é que posso, né? Pega essa primeira sentença aqui. A outra tu sabe que é consequência. Mas essa primeira sentença aqui, e coloca ela, não sei, na tela de descanso do teu notebook. Não sei. Escreve alguma coisa. Para que você diga isso todo dia. Você vai dizer assim, observe que esse é ele, está grafado de forma maiúscula. Diga assim, é ele. Diga, é ele quem muda o tempo e as estações. Deus, diga assim, Deus muda o tempo. Quem assinou a sentença de morte foi o todo-poderoso Nabucodonosor. Mas tem um que está acima de Nabucodonosor. Ou não tem? Tem ou não tem? Tem um que está acima. Ele tem poder, é uma nação forte, ele é um rei poderoso, mas tem um que muda esse negócio. Diga assim, Deus, e Deus mudou. E Deus mudou. E Deus mudou a sentença de morte. E Deus mudou tudo. Tudo. Por que eu disse para você que Daniel capítulo 2, trabalho de casa. Leia em casa. Leia em casa, Daniel capítulo 2. É curtinho esse capítulo? Esse capítulo tem 49 versículos. 49. Só 49 versículos. O texto começa, capítulo 2 de Daniel, começa com o início, o startar de uma crise. Diga assim, startar de uma crise. Diga assim, a crise se agiganta, cresce, diga assim, e até crente vai morrer. Diga assim, mas Deus muda o tempo e as estações. Você sabe como termina Daniel capítulo 2? Coloca na tela, por favor, aí. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Coloque na tela, versículo de número 46 em diante. Daniel 2 e 46. É pequenininho, você pode ler comigo. Eu sei que você pode. Amém? Amém? 1, 2, 3. Então, o rei Nabucodonosor... Não entendi. O que está escrito aqui? Você crê que isso é verdade? Diga assim, o homem que havia mandado matar todo mundo, inclusive Daniel e os amigos, o que esse homem fez? O que ele fez? Se inclinou e se prostrou com o rosto em terra, diante de Deus muda! Deus muda! Compra essa palavra hoje. Você está numa crise, Deus muda! Deus muda! Deus muda! Nós servimos um Deus que está acima. Está acima. Está acima das palavrinhas que você está ouvindo aí na televisão. Deus está acima. O meu desespero, irmãos, é quando a gente começar a botar o moço lá do plim-plim acima de Deus. Deus está acima. Deus está acima. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Diga assim, quem decretou morte está se curvando agora.
Isso está na Bíblia ou não está na Bíblia, meu irmão? É difícil. Qual foi a parte que você não entendeu? Está na Bíblia isso. Aquele que decretou morte está agora com o rosto em terra. Diante de quem? De Daniel. Ordenou que se oferecessem a Daniel uma oferta de cereais e incenso. 47, vamos, 47, seguindo o texto. O rei disse a Daniel: certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. Irmãos, se ele sabe, você tem que saber. Diga para quem está perto, diga assim: se Nabucodonosor sabe quem é Deus, você tem que saber. Ah, você tem que saber. Pelo amor de Deus, se esse ímpio, filhote do inferno sabe, você tem que saber. Ou não sabe? Ou não sabe? Certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Ele é que revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar esse mistério. Foi capaz de revelar porque Deus trouxe a mensagem. Diga assim: Deus é o Deus da igreja, meu irmão. Ah, meu Deus, versículo 48. Então o rei engrandeceu a Daniel. Mas ele não ia matar Daniel, irmãos. Daniel não seria morto. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. Ele o pôs como o quê? Mas ele não ia ser morto. Ele não ia ser morto, irmãos. Deus muda! Deus muda! Deus muda! Você não serve a alguma coisa pequena. Você serve a um Deus que é poderoso. Ah, meu irmão, por favor. Ele engrandeceu a Daniel, deu presente e pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Versículo 49. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província da Babilônia. Mas Daniel permaneceu aonde? Você crê nisso hoje? Ou você está morrendo de medo? Ah, meu Deus! Que vá todo mundo para o céu hoje, mas vá de cabeça erguida. De cabeça erguida. Se Nabucodonosor sabe o tamanho do meu Deus, eu não posso pensar nada menor que isso. Deus muda os tempos e as estações. Deus muda. Eu vou repetir: Deus muda. Talvez esse meu abuso, esse meu atrevimento, essa minha ousadia, talvez tenha sido nessa caminhada de vida de ser provado N vezes com sentença e Deus ter virado a sentença. Talvez. Durante 7 anos fui profissional da área comercial de uma mega empresa nesse país. O meu chefe acima de mim era aquele homem que praticava aquela religião afro. Entendeu? Afro. Aquela que sexta-feira bota uma roupa branca. Não é médico nem fisioterapeuta, não. E vai numas cachoeiras. Também não é ecologia, não. E bate os negócios. E não é percussão, não. É invocar entidades. E tinha um colega que ia com ele. O Rio de Janeiro era dividido em áreas. A cada 3 meses, ele, para me arrebentar e premiar o colega, eu fazia uma área e a área crescia em vendas. Ele reunia e disse: mudança na equipe de venda. E todo mundo, era carta marcada, todo mundo sabia que a área número 1 em vendas, a campeã em vendas, ia para aquele rapazinho. Aquele colega dele das sextas-feiras. Mudamos a área X, partido desse mês agora vai para o fulano.
Mas sempre era o fulano. E a área que ia, sempre era a minha área. Sempre. Sempre era a minha área. E eu lembro que eu não tinha tanta maturidade como tenho hoje, mas eu sempre gostei desse negócio de orar um pouquinho. E eu ia ser, Senhor, eu sou dizimista, porque o salário era pequeno, a comissão que engordava tudo. Eu disse, Deus, eu não queria diminuir o dízimo, eu não queria, Senhor, está na tua mão, está na tua mão. Me botava para uma área que não tinha nada, que não tinha cliente nenhum. Nenhum. Vou contar uma cena para você. O nome da secretária, posso falar que nem sei se está viva, ela não tinha culpa. Nazaré. Cliente liga, lá de um bairro, lá no interior de Caxias, naquela região bem afastada, perto de Campos Elíseos. E pede um vendedor. A gente produzia rótulos industriais em pancadas grandes, coisa volumosa. Pensa aqueles detergentes, ODD, coisa assim de milhões de rótulos. E chega um recado, para ir numa indústria química. O endereço era assim, lote 15, quadra 7, sem número. Pensa aqueles endereços que são assim. 5º distrito de não sei o quê. Aí quando botou aquele endereço lá, cliente novo podia, qualquer vendedor podia atender. E ele tinha assim, ó, ligou, liga para o fulaninho, o amigo dele. Ó, tem um recado aqui de uma indústria química. Aí ele, não quero não. Onde é? Quadra 7, quadra não sei o quê, rua sem número. Aquela, não, não. Aí lá fui eu. Eu não podia escolher, irmãos. Eu não podia escolher. Eu estava sendo punido, então eu falei, é pela fé. Montei na minha, tinha uma motocicleta, montei na minha motinha e emburaquei. Não tinha Waze, não tinha Google Maps, não tinha nada disso. Era parando a cada não sei quanto tempo. Meu amigo, conhece isso aqui? Não sei nem onde é. Aí você em lote 15 ia ali, não, isso aqui, eu acho que é lá por lado da refinaria de Campos Elíseos. Barro, terra, lama, perigo. Chego no muro sem embolsar, portão grande. Falei, meu Deus, não tinha campanha, não tinha nada, e nada, ninguém atende. Pergunta uma moça, aquelas casinhas, tem alguém aí? De vez em quando abre e sai um caminhão. Mas quando sai? Não sei, tem que ficar esperando. Aí eu monto campana para esperar aquele bendito portão, será que vai abrir? E daqui a pouco abre e sai um carro, moço, você me olhou, calma, eu sou vendedor, eu vendo rótulo, alguém me ligou, é daí? É sim, é o químico que está pedindo. Aí eu entro lá dentro, terrenaço, cheio de tanques, e Eu falei, que troço doido é esse? E paro lá, e o homem fala assim, você faz rótulo para detergente, faço. Cadê o teu? É isso que eu quero, exatamente. Você é dos concorrentes? Eu quero lavanda, eucalipto e tal. E botou aquela sequência de aromas, e eu, Uns 5 ou 6 aromas. E eu a cabeça assim, meu Deus, tudo assim por fazer, um galpão. Eu falei, meu Deus, não vai conseguir vender aqui para cá, porque como é que ele vai aprovar esse cadastro? Aí, quanto o senhor quer? Você está sentado, você não vai assustar. Era tipo assim, 500 mil lavanda, 500 mil eucalipto, 500 mil rótulo. Eu falei, meu senhor, não está errada essa conta não, né? Não é 5 mil. Você consegue fazer? Eu falei, eu consigo, mas eu guardei para o final a resposta. Mas isso aqui não vai aprovar, senhor. Quem da firma não vai dar nunca esse pedido para o senhor aprovar. Mas, como caneta Bic escreve tudo, né? Eu fui botando lá, 500 mil eucalipto, 500 mil lavanda, 500 mil flor do campo, dava não sei, 4, 5 milhões de rótulos. Fiz a conta. Falei, senhor, isso aqui dá. Pensa o valor de hoje, não sei, 98 mil, 100 e poucos mil reais de rótulo.
adesivado, 4 cores, policromia. Aí eu dei, assim, esse preço está bom? Eu falei, excelente, eu botei aqui no talo, eu raspei tudo. Bom vendedor, cara. Ele vem e fala assim, qual é a conta da firma de vocês? Eu falei, conta? Eu falei, não, porque eu vou mandar para o cadastro. Não, que cadastro? Me dá conta de vocês. Vou mandar fazer transferência. Irmãos, eu gelei. Eu falei, meu Deus, esse negócio é verdade mesmo. Eu falei, isso pode ser um golpe. Eu vou me pegar aqui, vou me sequestrar, vou me matar aqui. Eu falei, não vou dar. Aí eu falei, eu tenho que pedir autorização. Eu sei lá o que eu estou falando. Falei, o homem lá quer a conta da firma. Então pode passar, o máximo que vai ter, ele vai ter a conta. O CNPJ também, eu passei a conta. Falei, olha, a conta é essa, o valor é esse. Digamos, 140 e poucos mil reais. Está botando a valores de hoje. Eu estou falando de rótulo, só rótulo. Tá, se der tempo, faça ainda hoje. Falei, tá, cria, mas não cria muito. Falei, meu Deus, esse cara não pode ser verdade. No outro dia, quando eu chego lá no escritório, a Nazaré me recebe em pé. Jaiminho, tu arrebentou, hein? Eu falei, o que foi que eu fiz? Entrou cash na conta da firma. Falei, meu Deus. A partir daquele dia, irmãos, eu passei mais uns 3, 4 meses como o número 1 de venda nacional. Eu disse, em todo o país. Por uma única razão. Uma única razão. Não tira da tela, não. Cadê? Capítulo 2 e 21. Por uma única razão. Deus é o Deus que faz o quê? Que muda. Deus é o Deus que muda. Eu vou repetir, Deus é o Deus que muda. Deus é o Deus que muda. Deus é o Deus que muda. Ontem eu celebrei o casamento da filha do pastor Gesiel, lá em Floripa, Praia dos Ingleses. Pensa um lugar esplendoroso, pensou? Multiplica por 10. Sabe quando ele, pastor Gesiel e Luciana, teria condição de casar a filha dele ali? Sabe quando? Quase que nunca. 30 de fevereiro de tarde. Aí vem a pandemia. Pensa uma casa de frente para o mar, cinematográfica. Aí a casa vem a pandemia e fecha tudo. Fecha tudo. Os milhões que cobravam, não adianta cobrar, porque ninguém mais vai usar a casa. Aí a filha vai casar. Aí a pessoa diz assim, olha, o preço aqui é, digamos, é 40 mil. Mas como ver esse negócio da pandemia e não ter ninguém, para não deixar fachado, é tipo, pode pagar quanto? A gente só pode pagar, digamos não foi isso, 1.500. Entre ficar fechado e pingar 1.500, marca o casamento. Vou repetir, Deus, diga-se muda. Deus muda, diga, é Ele quem muda o tempo e as estações. Você crê nisso? Você crê nisso? Que Deus muda o tempo e as estações? Deus muda para você. Deus muda para você. Nabucodonosor tem um sonho, perdeu o sono, está enlouquecendo e decide matar todo mundo. Deus está no trono e diz, Daniel, eu mudei as coisas. E esse sonho que ele teve é para te exaltar. Eu vou te exaltar, Daniel, eu vou mudar a tua história a partir desta crise. Eu estou hoje aqui para dizer para você que essa pandemia vai mudar a tua história. Você vai viver coisa que você nunca viveu. Você vai contar coisa que você nunca contou. Pastor, aquele negócio foi para me abençoar. Você crê nisso hoje? Por favor, declara isso. Deus muda. Irmãos, você
Você crê que isso é verdade? O que Daniel era até o sonho? Você está ligado? O que Daniel era até o sonho? O que ele era? Um preso. Daniel até o sonho, ele era um preso. Um preso. Com outro nome. Escravo. Desconhecido. Aí Deus dá um sonho a Nabucodonosor. E assim, ó. Deus muda a história. Deus quer mudar a tua história hoje. Vou repetir, Deus quer mudar a tua história hoje. Deus quer mudar a tua história hoje. Irmãos, Deus é um Deus que muda histórias. Você sabe qual é o princípio de Deus? Sabe qual é o princípio de Deus? O princípio de Deus é o Deus dos recomeços. Eu só ouvi um aleluia. É por isso que você está assim. Vou repetir, o princípio de Deus é o princípio do recomeço. A primeira mensagem da Bíblia não é mensagem de outra coisa a não ser recomeço. Recomeço. Você é aluno da EBD? É aluno da EBD? A primeira mensagem da Bíblia é a mensagem do recomeço. Ou tu nunca leu? Diga assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E disse Deus, e viu Deus que a luz era. Diga, a primeira mensagem é a mensagem do recomeço. A primeira mensagem é a mensagem do recomeço. Qual é a primeira mensagem de Cristo? Qual a primeira mensagem de Cristo? Qual o primeiro milagre? Diga, recomeço. Recomeço. Diga assim: no casamento acabou o vinho. E quando acabou o vinho, o que entra? Murmuração, crítica, tristeza, falatório. Diga-se, porém, Jesus estava ali. E o que acontece? O melhor vinho. Diga, recomeço. Diga, recomeço. Qual é a grande pregação de Paulo? A grande pregação de Paulo. Assim que quem está em Cristo é o quê? Nova criatura. As coisas velhas, diga assim, recomeço. Qual é a última mensagem da Bíblia? E Deus vai fazer novos céus e nova terra. Diga, recomeço. Diga, Deus, a primeira mensagem, recomeço. No meio, recomeço. E no final, é para você hoje isso. Diga, o Deus do recomeço está aqui. Que Deus é esse que transforma um preso, exilado, com outro nome, num governador? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Irmãos, as crises são oportunidades para Deus abençoar o seu povo. Irmãos, vocês vão ter que trocar de pastor, porque não vou mudar. Crise é oportunidade para coisas maiores. Vou repetir, crise é oportunidade para coisas maiores. Você quer que eu dê quantos exemplos para você? Na Bíblia, na Bíblia. José, fiel, decide não adulterar com aquela mundana mulher daquele guarda do palácio de Faraó. E porque não adultera, ele vai para a cadeia, preso numa cadeia, numa masmorra. Diga assim, porém Deus é o Deus do O diabo deve ter falado, José, se deu mal o seu crente bobão, crente bobo, podia ter deitado com ela, ficava numa boa com ela. Crente bobo. Mas Daniel disse, não, eu sirvo ao Deus do céu. Não vou manchar minha roupa, não vou sujar minha vida. Aí vai para a cadeia. O diabo disse, se deu mal, tu vai morrer nessa cadeia. O diabo precisa saber que você sabe que Deus é o Deus do recomeço. Aí da cadeia, Deus faz assim, ó. Ô demônio sem vergonha, tu não me conhece não? Eu sou o Deus do recomeço. E Deus toca ali, e Daniel vira o homem mais importante no Egito.
Repita, 1000 vezes, eu não sei quantas vezes, é Ele quem muda o tempo e as estações. E Ele muda para quê, irmãos? Para abençoar o seu povo. Ele muda para quê, irmãos? Para mudar a história do seu povo. Ele muda para mudar a história do seu povo. Ele mudou para pegar Daniel, de um ilustre exilado naquele país, com outro nome, e colocar ele como a pessoa mais importante na Babilônia. Esse Deus não mudou. Esse Deus não mudou. Ele está aqui hoje nessa igreja. Ele está aqui com você hoje, aqui agora. Acredite nisso. Declare, diga assim: Deus vai mudar a minha história. Diga: pastor, eu perdi o emprego. Deus vai mudar a tua história. 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 Acredita nisso. Começa a orar, começa a falar com Deus. Arranje parceiros de oração. Ah, você está gastando o teu Face para contar quem já morreu, é isso? Está contando lá, você está fazendo a cantilena lá, faz isso não, faz isso não, faz isso não. Arranje gente para orar contigo, para marcar relógio de oração. Pessoal, vamos orar comigo, porque estou numa luta aí, mas vamos orar, porque Deus muda esse negócio. O choro dura uma noite, mas a alegria vem. Você crê nisso, que Deus muda as estações? Irmãos, o que é uma estação? É uma coisa séria, irmãos. O texto diz assim: Ele muda o tempo e as estações. Ele muda, irmãos. Veja o que eu falei do casamento. Irmãos, veio um negócio que para muita gente, mas para o povo de Deus foi honra, foi abençoar. Foi abençoar. Foi abençoar uma família, num negócio assim. Meu Deus, o que é isso? Mas como é que tu conseguiu? Está rica? Não, rico não, é Deus que mudou. Deus mudou a tabela. Deus mudou a tabela. Deus mudou a tabela. Deus mudou a tabela. Deus mudou lá, para quê? Para abençoar você. Aí casa, faz aquele festão, faz as fotos. Eita, está rasgando dinheiro. Não, é Deus que muda o negócio. Deus muda, e Deus vai mudar. Deus vai fazer milagre essa semana, irmãos. Diga assim: esse ano, ele não termina antes do meu testemunho. Deus vai mudar. Deus vai mudar esse negócio. Quero que você comece a confessar: Senhor, tu vai fazer isso. Está na Bíblia. Você vai orar a Bíblia. Você vai orar a palavra. É Ele que muda. Então não é você, não é a tua capacidade. Não é isso, olha, não fui eu, não foi minha inteligência. Não, foi Ele. Ele mudou isso. E Deus muda para nos abençoar. Deus muda para abrir portas. Deus muda para trazer para nós aquilo que nós nunca imaginamos, mas a gente vai viver isso hoje. Porque a mensagem da Bíblia, não esqueça disso não, é a mensagem do quê? Do quê? Recomeça. Você lembra qual foi a última pregação do Calvário? Alô? Lembra, não? A última pregação do Calvário foi para um bandido criminoso que viveu no crime e que foi sentenciado à morte como criminoso e foi pendurado no madeiro para morrer como criminoso. Alguém lembra o que aconteceu com ele? O ladrão da direita? Hein? Ele foi para o inferno. Ele chegou no inferno. Por quê? Porque Deus fez o quê? Um recomeço. Deus tem recomeço para a tua vida, para a tua família, para a tua saúde hoje. Deus tem recomeço para você hoje. Eu quero só que você acredite nisso. Deus tem um recomeço para mim. Porque se você acreditar, você vai levantar a cabeça. Se você acreditar, você não vai ficar se escondendo. Deus tem recomeço para mim hoje. Deus tem recomeço para mim. Deus tem recomeço para você hoje. Pastor, como é que eu faço? Primeiro, receita de Daniel. O que Daniel fez? Está aqui no capítulo 2. Vou ver aqui para você aqui. Vamos coloque na tela, por favor. Daniel, capítulo 2, versículo 14 em diante. Olha o que Daniel fez, aprenda isso. Então Daniel, com cautela e prudência, foi falar com Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar o sábio. Foi para matar ele. Versículo 15 agora. Daniel perguntou a Arioque, encarregado do rei: por que esse decreto do rei tão urgente? Arioque explicou: olha, Daniel, o negócio está difícil aí. 16.
Daniel foi falar com o rei para pedir que lhe dessem tempo, e ele revelaria o rei a interpretação. 17. Você pode ler comigo agora? Então, Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, a Misael e a Azarias, seus companheiros. 18. Num tempo de pandemia, a tua maior necessidade não é álcool gel, não é máscara. A tua maior necessidade é arranjar parceiro de oração. Arranja gente para buscar a Deus. Arranja companheiro. Faz um esquema assim, fulano, você me liga 3 da manhã, você manda para mim um zap e eu mando para você. Quem acordar primeiro manda para o outro. Arranja parceiro de oração para dizer: Deus, muda esse negócio. Muda este negócio. Deus, muda esse negócio. Traz cliente, muda, Senhor, muda este negócio. Traz obra, traz contrato, Deus, muda esse negócio. Arranja gente para orar contigo. Eu vou repetir: arranja gente para orar contigo. Arranja gente, arranja parceiro de oração, porque Deus está dizendo hoje que Ele muda. Ele muda o tempo e Ele muda as estações. E se você crê nisso hoje, eu sou a pessoa mais realizada desta igreja. Deus muda. Você está num lugar hoje, porque Deus mudou o tempo e as estações. Você está no lugar hoje, porque Deus mudou. Deus mudou. E porque Deus mudou, aconteceu um milagre. Deus mudou. E Deus está hoje aqui para dizer: eu quero visitar você. Posso ouvir um amém?